Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Ao anoitecer daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas por medo dos judeus as portas do lugar onde os discípulos se encontravam, Jesus entrou e, pondo-se no meio deles, disse: a paz esteja convosco. Depois destas palavras, mostrou-lhes as mãos e o lado. Então os discípulos se alegraram por verem o Senhor. Novamente Jesus disse: a paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, também eu vos envio. E depois de ter dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. A quem os não perdoardes, eles lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Podemos sentar, já sentou o povo. Irmãos e irmãs, vamos lá, vamos entender um pouquinho para sempre trazer para o nosso dia a dia o significado dessa festa de Pentecostes. Bom, primeiro vamos lembrar o que é o Pentecostes do Antigo Testamento, senão a gente não compreende este. O grande Pentecostes é este agora, mas vamos entender um pouquinho. O Antigo Testamento, ou Velho Testamento, tem um motivo no qual os judeus sempre celebravam a grande festa deles do Pentecostes. E o que eles celebravam e celebram como judeus o Pentecostes? Bom, eles celebram 50 dias depois que Deus os introduziu na terra prometida. Então, a Páscoa, né, a travessia daquela escravidão desde o Egito, e aí Deus tinha prometido para eles uma terra nova, e realmente, depois de 40 anos, o povo entrou naquela terra, ok? E o que eles celebravam ali? Então eles celebravam a passagem para essa terra nova, e eles celebravam também a festa da lei, a lei de Deus, que Deus deixou para Moisés passar para aquele povo. 613 preceitos, os 10 mandamentos também, enfim, colocou, era a festa da lei. E também, eles celebravam, quando chegaram na terra nova, primeira coisa que eles fizeram para sobreviver, eles fizeram uma agricultura ali, e aquela primeira colheita, chamada as primícias, a primeira retirada da terra na na terra que eles chegaram, que Deus deu de presente para eles. E eles ofereciam aquelas primícias como uma oferta a Deus, como gratidão. Então Pentecostes deles era tudo isso: a passagem, a festa da lei e também a festa a primeira retirada da terra nova. Então os judeus sempre celebravam isso, Pentecostes, ok? Por isso, você sabe que tinha lá no Monte Horebe, ou Sinai, tanto faz, um nome ou outro, quando Moisés pegou a lei, né? Teve aquele terremoto, aquela ventania, erupção, enfim.
Bom, dito isso, para a gente entender agora o nosso Pentecostes com Cristo, a gente tem que entender que Deus, o nosso Deus, Ele tinha prometido lá mesmo, no Antigo Testamento, que Ele, por causa do pecado, Deus mesmo viria, olha o termo, Ele viria no nosso meio, para nos dar agora uma nova lei, uma nova, que não era mais aquela lei que Ele tinha dado lá para Moisés, mas uma nova lei, e essa lei Ele mesmo ia vir. Bom, onde a gente vê isso, Padre, no Antigo Testamento? Bom, está lá, nos livros dos profetas. Você pega, por exemplo, Joel, pega Ezequiel, pega Isaías e tantos outros. Eles estão mencionando o que vai acontecer quando Deus trouxer essa nova lei. Essa nova lei é o Espírito Santo, ok? E o Espírito Santo aqui, viu, meus irmãos católicos, vocês podem fazer um rodízio de nomes se você quiser. Amor ou Espírito Santo é a mesma coisa. O amor de Deus é o Espírito Santo dado por Jesus. Então vamos lá. Mas vamos lá, vamos compreender isso. Bem, Joel, profeta Joel no Antigo Testamento vai dizer, por exemplo, vocês vão lembrar de uma frase emblemática dele. Ele vai dizer assim: quando vier essa nova lei, esse amor ou esse Espírito que o Senhor vai vir trazer, os velhos terão sonhos, os jovens profetizarão. Olha isso aí. Então veja, tudo isso já é um pré-anúncio daquilo que o Senhor vai trazer. Então os judeus todos aguardavam a chegada do Messias, que ia trazer essa unção, que é uma nova lei, que é o Espírito Santo para todo o povo. Só que eles achavam que era apenas para o povo de Israel, mas é para toda a humanidade, ok? O Espírito de Deus vai revelando aos poucos. Bem, Ezequiel vai falar naqueles ossos ressequidos que Deus mostra para ele. Então são tudo figuras de quando Deus quando Ele vier, né? Ele vai trazer esse amor, esse Espírito que vai transfigurar a face da terra. Então Ele pega aqueles ossos que estavam mortos, secos, Ele vai trazer a vida de novo. Isaías vai falar e tantos outros. Muito bem. Quando é que Deus então chega? Aí está lá o pré-anúncio assim, irmãos, ó. Na plenitude dos tempos, Deus visita através do seu arcanjo Gabriel a uma jovem casada com José, mas ainda não coabitavam juntos. O arcanjo entra na casa, na vida de Maria, jovenzinha, e ali Deus se encarna. Olha só que coisa impressionante. Deus, Ele não tinha revelado plenamente como é que Ele chegaria. Tanto é que os judeus, os mais radicais, os sumos sacerdotes, os fariseus, eles não esperavam que o Messias viria de uma forma humana. Não, tá certo? Então já foi uma surpresa. Como é que Deus vem? Ele se torna um ser humano, mas sem perder a sua divindade. Isso aqui é importantíssimo a gente nunca descolar. O homem Jesus, que é Deus também. Então, Deus veio. Como que Ele veio? Como homem. Às vezes você vai fazer uma perguntinha de catequese assim: Deus veio, não veio, padre? Veio. Como Ele veio? A segunda pessoa da Trindade. Veio como ser humano, como homem. Músculo, estômago, fígado, coração, fome, sede, vontade, como nós todos temos, menos o pecado. Pois foi assim que Ele chegou. Então a gente pode fazer uma outra pergunta: esse Espírito, esse amor, qual é o buraco que Deus encontra, o buraquinho, para que esse amor seja injetado em toda a criação, começando por nós seres humanos? Por Jesus. Jesus, um ser humano, é a abertura que o Pai, Ele vai entrar naquela promessa do Antigo Testamento, para chegar na gente.
Veja, Deus quis que agora nós tivéssemos que seja imprimido na nossa alma o Espírito Santo, que um da nossa espécie também vai nos dar. E a gente vai entender agora por quê. Como é que ele vem? Vem como homem, mas qual é o caminho que este homem, Jesus e Deus, ele faz? Aí eu vou fazer agora uma proclamação, e você já vai procurar semelhar com você. Irmãos e irmãs, eu vos anuncio o Cristo imolado, olha o termo, imolado e ressuscitado agora na missa. Você fala, padre, por que o senhor está falando que o senhor anuncia o Cristo imolado e ressuscitado? Porque desde o momento que ele se encarna, lá no ventre da mãe, ele passa por um período primeiro, antes da ressurreição, pense em você, por um período de imolação. Ele já nasce sem uma hospedaria, nasce num prato de comida dos animais, de pastagem. Depois ele vai, olha a imolação dele, ele passa a ser estrangeiro, tendo que morar pequenininho de tudo, numa terra estrangeira com uma outra língua, no Egito. Fica lá por um tempo, depois volta, porque já começa a ter uma perseguição de imolação de Herodes. Depois volta, na sua idade adulta, ele anuncia o pai, começa toda uma perseguição sobre ele. Vocês sabem, é só ler lá os evangelhos sinóticos, vocês vão ver o que aconteceu com o Senhor. E ali ele vai passando por imolação. Por isso que o padre fala, meus irmãos, eu vos anuncio o Cristo imolado. Primeiro ele experimentou tudo isso, e depois ressuscitado. Qual foi a plenitude da sua imolação? Ele se entrega e é colocado numa cruz e morre, a morte de cruz, que foi a pior na história, pior morte que um ser humano poderia ter. Então por isso que a gente anuncia o Cristo imolado. Isso aqui é importante a gente, porque eu tenho que trazer isso para mim. Eu, Padre Marcos Roberto, eu tenho que trazer para mim, que no dia que eu fui batizado, que os meus pais me levaram, mesmo sem eu ainda ter consciência, porque eu era apenas um bebê, ali eu recebi o espírito de imolação também. Pense em você. Para quê? Para que, como Jesus experimentou toda uma imolação, e a plenitude dela foi a cruz, e morte de cruz, o Pai o ressuscita no terceiro dia. Então, para que eu também seja ressuscitado pelo batismo meu, para que um dia eu também tenha vida ressuscitada pelo Pai, eu primeiro neste mundo experimento um tempo de imolação. Quer ver uma coisa interessantíssima? Quando o Pai ressuscita Jesus, o nosso Senhor, que é Deus, nunca perdeu a sua divindade. Quem é que morre na cruz mesmo? O homem Jesus morreu na cruz. A segunda pessoa da Trindade não morre. Ok, catequistas? Quem é catequista está entendendo bem isso para explicar para as crianças e também na crisma. Quem é que morre ali na cruz? A humanidade, é o homem Jesus. A segunda pessoa da Trindade está plenamente sempre com o Pai. Ali, aquele corpo que a segunda pessoa da Trindade usou, cai na morte, se tornou um cadáver naquele momento. Por isso chama, desceu à mansão dos mortos. Porém, todavia, atenção aqui, irmãozinhos, no terceiro dia, naquele domingo, por isso que a gente celebra a missa no domingo, que é o dia mais importante da nossa celebração. O Pai, a primeira pessoa da Trindade, ressuscita o homem Jesus, atenção aqui, ressuscita, e derrama sobre ele, agora depois vocês, liçãozinha de casa, 1 Coríntios capítulo 3, São Paulo chega a afirmar, assim
Jesus ficou tão tomado do Espírito Santo no dia da ressurreição, porque o Pai derramou nele o Espírito, derramou a plenitude, olha o termo, plenitude do Espírito, foi derramada toda em Jesus. E Paulo vai dizer lá no capítulo 3 de 1 Coríntios, Jesus Cristo era o próprio Espírito Santo. Olha, quase esbarra numa heresia, quase, mas ele estava querendo dizer outra coisa. O Pai, quando ressuscitou Jesus, ele pegou o Espírito Santo todinho, o Pai, e colocou no homem Jesus, e ele se fez agora pleno, Deus. Da nossa espécie está lá no maior âmbito da fé, e faz parte da Trindade Santa, nos céus. Tudo isso aqui para entender o Pentecostes. Então, lembra que o Pai tinha prometido no Antigo Testamento que Deus tinha dito, eu mesmo vou descer até o meu povo. O grande boom, qual foi? Ninguém esperava, porque Deus nunca tinha mostrado um rosto, nunca. Os judeus não conseguiam imaginar que Deus poderia se fazer um ser humano, uma criação dele. Já foi um susto danado, quando Deus vai revelando aos poucos que Ele vem, e Ele vai vir com um rosto. Que rosto? Por isso que a gente ama os animaizinhos, ama as flores, ama o vento, ama a água, ama tudo, mas nós temos como maior primícia da nossa fé o outro. Por quê? Porque Deus se faz um ser humano, e é através desse ser humano, Jesus, nosso Senhor, que é Deus, igual ao Pai, consubstancial ao Pai, ao Espírito Santo, é Ele que vai derramar o Espírito Santo sobre a face da terra todinha, começando pelo ser humano. Veja, o Pai só derrama o Espírito Santo sobre nós, como Ele prometeu lá, através, grave isso aqui, só, não tem outro jeito, não haverá outro, nunca. O Espírito Santo que o Pai prometeu, definitivamente, só tem um caminho que a gente possa recebê-lo, através de Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo é o Senhor, Ele é o ungido do Pai, Ele é o Deus Todo-Poderoso, igual ao Pai e o Espírito Santo. E Jesus não só Ele derrama esse Espírito Santo no dia do teu batismo, Ele continua derramando esse Pentecostes, quem? Jesus, sobre todos nós, através do que mesmo, Padre? Como assim Ele continua derramando? Pelos 7 sacramentos. Por exemplo, daqui a pouquinho nós vamos celebrar Cristo pela hóstia sagrada. Ali Jesus está todo o Espírito Santo, você vai receber doses, esse Pentecostes, doses do Espírito Santo dentro de você. Daqui a pouquinho, cada vez que você vai procurar confissão com um dos padres, na hora que o padre impõe as mãos, ele pede em nome da Trindade Santa. O que você recebe ali? Um Pentecostes, que é o Espírito Santo. Então Deus não só derramou, como continua derramando o Espírito Santo. Agora atenção, vocês lembram que Jesus, todas as vezes que após sua morte Ele está ressuscitado, atenção aqui ó, como é que Ele aparece diante daquele mais de 500 pessoas os viram na época, e para os apóstolos? Ele aparece ressuscitado, mas muita gente não conhece Ele. Por quê? Porque agora Ele é todo o Espírito Santo. Deus, Ele pode aparecer com a aparência que Ele quiser. Por isso que a gente olha para a Eucaristia, você fala, mas por que eu não estou vendo cabelo ali? Ele não tinha cabelo? Tinha. Ele não tinha barba, diz aí a historicidade da época. Claro, tinha barba. Mas por que a gente não vê cabelo nem barba lá? Porque Jesus agora, Ele é todo o Espírito Santo. Ele explodiu, por isso que Ele é o Rei do Universo. Explodiu uma maneira de dizer. Ele agora, como Espírito Santo tomado que Ele está, Ele pode aparecer na aparência que Ele quiser. E a aparência mais linda, pequena, para que todos os homens da face da terra, rico, pobre, miserável, possa tê-lo, é através de uma partícula de hóstia consagrada. Ele se faz presente ali. Corpo, sangue, a alma, a divindade, está tudo ali.
Um pedacinho que eu der. Mas padre, por que você não me deu a hóstia inteirinha? Me deu um pedacinho. Pode colocar ela na boca, você está recebendo Jesus inteirinho. O Espírito Santo todinho aí. Então Jesus aparece assim. Mas quando ele apareceu para os apóstolos, atenção, eles não reconheciam Jesus. Só reconheceram por 2 itens que foram verificados ali. Vamos ver se vocês sabem. Jesus aparecia. Madalena achou que era um jardineiro, não reconheceu ele. Os apóstolos não reconheceram ele, mãe. Só foi reconhecer ele em 2 coisas. Quando ele comia com os apóstolos, significa a ceia, por isso que nós celebramos aqui ao redor da mesa. Toda vez Jesus ressuscitado, ele se dá plenamente de todos os 7 sacramentos. Qual é a plenitude dos 7? A Eucaristia. Ele se faz presente na ceia. Então, toda vez ele come. Você fala, mas por que ele come quando ele está ressuscitado? Ele não tem mais fome, não. É uma maneira para sinalizar: eu estarei plenamente na hora da Eucaristia. Por isso que a missa é a maior oração que a gente tem. Mais do que terço, mais do que qualquer coisa. É a missa. Jesus se faz presente pleno no Espírito Santo ali. E qual é o outro fator que prova que Jesus, esse Jesus que foi crucificado, ele morre com estas marcas? Qual foi? As marcas da paixão. A única coisa que o corpo glorioso de Jesus não deixou de ter é as marcas no lado. O seu lado foi lancetado pela lança do cara lá do Império Romano lá, né? E do que? Das marcas dos pregos nas mãos, no lado, na cabeça. Como é que é chamado essas marcas? Elas doem. Se os discípulos colocassem a mão lá naquela marquinha de Jesus, ia doer, ia sangrar? Não, não sangra mais, mas está lá, para todo mundo ver. Tomé, bota a tua mão aqui, não seja incrédulo. Bota onde? Na marca. Para que Jesus aparece com aquelas marcas? Mesmo ressuscitado. Imolação. É um colar. Imagina um colar que prova que ele foi imolado desde o momento que ele nasce. Lembra que o padre falou? Ele foi passando por sofrimento. Imolação, 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 imolação. A grande imolação está aqui na cruz. Então ele mostra: meu colar é esse aqui, ó. Bota a tua mão aqui. E no meu lado, não seja incrédulo. Agora eu vou chegar em você. Quando você foi batizado, você recebeu o espírito de imolação. Para um dia, quando a senhora chegar no céu, mãe, com a graça de Deus, eu assim espero, na ressurreição, a senhora vai chegar lá com um colar de imolação. Uma filha que a senhora nunca viu. Aqui, ó. O marido que foi primeiro, o acidente de um filho, as tristezas que a senhora teve, as decepções, e a senhora leva esse colar de imolação. Então, vou voltar aqui dizendo para você: eu vos anuncio, meu irmão, minha irmã, católico, um Cristo imolado, pense você, e ressuscitado. O que significa isso? Aceita o que lhe chega. E quem é que te deixa em pé no momento da imolação? O Pentecostes, o Espírito Santo que Cristo lhe dá. Quando? Na Eucaristia. Toda vez que você vai receber a absolvição dos seus pecados, você recebe o Espírito Santo ali. Quem tem a vocação para o matrimônio, recebeu o Espírito Santo ali, ó, se tornou um com o Espírito de Cristo. Quem é casado aqui, levanta a mão, na igreja católica. Você recebeu o Espírito Santo ali, parte do Pentecostes ali, de quem mesmo? De Cristo. Ah, está doentinha, vai fazer uma cirurgia, vai ter nenenzinho, venha cá, o padre vai te dar unção dos enfermos. Naquele sacramento você recebe o Espírito de quem? De Cristo. Ah, eu quero ser, a igreja vai me ordenar padre. Na hora que ordena o padre, colocando a mão na cabeça, o bispo na cabeça do padre, e unge as mãos, ali o padre está recebendo o Espírito de quem? De Cristo. Por isso que se beija a mão dos padres, que recebeu a unção de Cristo para ser o outro Cristo aqui na terra. E aí vai.
Então, o Pentecostes não para. Quem é que dá? Jesus. E por que a gente celebra a missa? A gente celebra a missa porque nós celebramos um louvor ao Pai. Eu não comecei falando do Pai? Então a gente está aqui falando, ó Pai, nós estamos aqui celebrando um louvor eterno para o Senhor. Por quê? Porque o Senhor, aquilo que o Senhor prometeu lá, o Senhor cumpriu. E o Senhor não cumpriu conforme a maioria dos homens pensava. O Senhor ainda cumpriu, nos dando Jesus, um da nossa espécie, Pai. E é através dele, ele é o buraquinho para que o Espírito Santo chegasse na gente. Então, Pai, nós te louvamos. Pode reparar que daqui a pouquinho o Padre vai fazer um diálogo todinho. Eu vou representar vocês, viu? Eu, igualzinho vocês, só que com a unção de Padre. Eu vou representar vocês fazendo uma oração de louvor ao Pai. Pode reparar, tudo é o Pai. Pai, Pai. É como se o Padre estivesse assim, Pai, lembra o que o Senhor disse? Pai, nós te louvamos porque lembra que o Senhor fez passo a passo com o teu filho. Pois é, nós estamos aqui te adorando, te bendizendo o teu nome. Aí só tem um momento na missa que Jesus se faz presente e o padre fala com Jesus. É aquela parte que o padre fala assim, Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos... Só o único momento da missa que o padre fala com Jesus é esse aí. E depois quando eu comungo ele. Só que é importante que vocês entendam, mas qual é o mais importante de tudo nesse dia de Pentecostes? Eu, Padre Marcos, vos anuncio um Cristo, primeiro, qual é o nome do Cristo? E depois, e ressuscitado. Sempre assim, sempre os dois. Meu irmão, se quem receber o batismo de Cristo não experimentar a imolação primeiro, não poderá ver a Deus. Isso aqui é importante a gente entender, porque a gente tem um costume humano, isso vem do nosso humano. Por que eu tenho que passar por isso? Por que eu tenho que experimentar esse tipo de vida há anos? Pode ser na vida matrimonial, que a vida matrimonial para alguns é um espinho na carne. Para outros um filho, uma filha, é um espinho. Para outros, uma maneira física de chegar no mundo. Para outros um acidente muito cedo e não pode mais andar nem ver. Para outros, uma miséria econômica que não se entende. Tenta, nunca consegue ter um básico da vida praticamente. Sofre que nem um condenado. Para outros nunca pode ser mãe. Quis, tentou, não conseguiu. Veja, o que é isso? No dia do teu batismo eu te dou primeiro, o Espírito de Cristo desceu sobre você. Que Cristo é esse? Repete, tem uma junção aí. O Espírito de Cristo sobre você. Então, o primeiro tempo da nossa caminhada nesse mundo é o período da imolação. Imolação. Não esqueça disso. Nunca esqueça disso. Eu estou falando isso para você, porque você vai praguejar de novo quando chegar um momento de cruz na sua vida. Vai. E nessa hora, que o próprio Espírito de Cristo vos lembre: opa, mas eu recebi o batismo do Cristo imolado. E só por esse motivo eu já deveria me alegrar. Porque quem não passar pela cruz não poderá ressuscitar do outro lado. Lembra do Pentecostes? Sai da escravidão e vai para uma terra nova. Qual é a terra nova? Tem um nome: Jesus. Qual é a minha terra nova? A vida de Jesus, o Espírito Santo, o amor de Jesus. Aí você vai entender quando Jesus fala para os apóstolos dele assim, para nós: amai-vos. Lembra que o padre falou que você pode chamar o amor de Espírito Santo, né? Amai-vos como eu vos amei. Ou seja, viva no Espírito, não sobre o teu sentimento. Quer ver uma coisa interessante? Se Jesus está nos deixando a vida no Espírito para a gente viver, pensa rapidinho.
Quantas pessoas católicas, jovenzinhas de tudo, casaram sem ter a confirmação do Espírito Santo? Talvez a maioria. Pode ser que coincidiu com o Espírito Santo, mas isso é um perigo. Daí você vai entender também por que muitos casamentos são insuportáveis. Meu Deus do céu. Porque naquela hora que você olhou para as moças aqui, eu vou falar para as mulheres que têm a vocação para casar. Que tem, viu? Uma coisa que o Espírito Santo, quando vem sobre você, nos 7 sacramentos, tem uma coisa que ele nunca vai tirar da senhora, nem da senhora, nem do senhor, nem do padre. Qual é a única coisa que o Espírito Santo não tira de mim? Pra você entender. Os seus afetos, os seus sentimentos, o seu querer. Agora vamos à pergunta de novo. Bom, se ele não tira o meu querer, aí você novinha, vê a sua irmã casar, sua coleguinha casar, os rapazinhos tudo bonito, e você mocinha, já começa o corpinho, fica, hã? Aí o que acontece? Nessa hora, o que veio primeiro quando você olhou aquele rapaz bonito? Veio o seu sentimento ou veio a oração no Espírito Santo te confirmando? É casamento e é com esse cara aí. Quem foi ali primeiro? Você. Pode dar certo? Pode, mas isso é uma loteria. Concorda com o padre? E se os filhos vierem e não era para eu nem casar? O filho é bênção ou é maldição? Bênção. Filho não tem nada a ver com o teu sentimento, seus erros, foi você de novo ali. Bom, mas e se eu errei? É melhor separar então, padre? Vamos chamar o Espírito Santo agora, eu já separo logo daquele cara que não era para ser comigo mesmo, e agora vou casar com o cara certo. Não. Para chegar na vida eterna, pega o seu colar de... Fica aí. Ah, mas o padre revelou que agora descobri, padre, não era ele mesmo, não era. Ei, calma. Já que entrou, casou. Já até veio filho, se não veio filho também casou, não casou? Casou. Recebeu o sacramento? Recebi. Tá difícil, padre. Fica aí. Por que fica aí? Porque agora você vai beber da fonte, o Espírito Santo. Para quê? Para você ficar em pé na imolação da tua vida, que morra você com o teu querer, porque qual que era o teu querer agora? Arrumar outro. Não, Senhor, e agora? O Espírito Santo te revela, fica aí. Vocês estão entendendo o que é seguir Jesus? A gente vai procurar Jesus para ele abençoar o que eu quero. Ah, agora eu quero casar de novo, abençoa, padre. A senhora já foi casada na igreja? Foi. E seu marido morreu? Não, tá aí andando por aí, eu não quero nem saber dele. Mas a senhora sabe, então eu sei que ele está vivo, que ele vem encher o saco dos meus filhos lá. E a senhora quer casar com quem? Ah, encontrei um cara bacana agora, padre. Ah, bacana demais. O senhor pode abençoar? Olha, querido, eu até gostaria, porque esse cara que você me apresentou, ele é bacana mesmo. Gostei dele, viu? Só que eu não posso fazer isso. Por quê? Porque não foi isso que Jesus falou, foi outra coisa. Ah, eu vou sair dessa igreja. Pois é, de novo você está usando o seu sentimento. Vocês estão entendendo? O tiro cai sempre na mesma culatra, em mim mesmo. Toda tentativa que eu tenho, eu vou morar na outra igreja, o que você está fazendo? Você está dando um tiro no próprio pé. Por quê? Porque nós somos teimosos. Então, o que Jesus veio fazer? Veio te dar o sentimento de Deus para ser vivido em você. É uma imposição ou é um convite? É uma imposição ou é um convite que ele faz? É um convite. É pegar, largar. Por que é um convite? Porque ele vai dizer assim, para quem não quiser seguir o Espírito dele, já tem a sua recompensa. Qual é a sua recompensa? Viver do teu jeito. E viver do teu jeito foi exatamente assim que o diabo falou. Nada. Você é que sabe o que é que te faz ser feliz. Quer trocar o outro marido? Arruma. Seja feliz, você ainda é nova, mulher. Você é cheio de vontade. Esse marido teu aí não para nada.
Então sabe o que você faz? Nada de imolação. Essa coisa de imolação é coisa de igreja, isso não presta. Vai ser feliz. Já tem a sua recompensa. Pronto. E aí? E aí vamos piorar a circunstância? E se Deus chamar um filho teu antes de você, para ir embora desse mundo, você vai ter que fazer o enterro do teu filho? Pode acontecer. E se acontecer isso? Eu só quero fechar a homilia lembrando uma coisinha sobre a imolação, para o convite de Jesus. Lembra o que ele disse antes de ontem no Evangelho, Jesus para Pedro? Pedro é você agora. Pedro, quando era jovem, entenda essa palavra jovem, eu vou discernir para vocês, irmãos, quando Jesus fala, Pedro, quando era jovens, tu te cingias. O que significa jovem? Mesmo com o batismo, mesmo com a crisma, mesmo com o sacramento do matrimônio, você decide tudo. É sempre você. Você tem todos os sacramentos, mas nenhum dos sacramentos vive em você. Está em você, mas ele não vive em você. Sempre é você. Isso significa jovem. Tu te cinges, tu faz do teu jeito. Mas quando ficares velho, o que é ficares velho? Não é velho de idade não. Não é idade de rosto não. É quando tiveres uma maturidade no Espírito em você. Esse Espírito vai te conduzir em lugares que você não queria. O que é isso? Às vezes pode acontecer de um filho se perder definitivamente. E aí? Colar da imolação. Eu aceito. Com lágrimas nos olhos. Aceito. E dou glórias a Deus. Quando é que você dá glórias a Deus? Na imolação. Marido com 54 anos vai embora. Assim, ó, que nem um vento. Pedro, tu me amas? É só isso que Jesus está falando. Isso é muito forte, irmãos. Não é brincadeira não, não é teatrinho do Padre Marcos não. É palavra da Igreja Católica. Seguir Jesus é tomar uma decisão muito séria, muito séria. Por isso que fala, só aqueles que são, como é que fala? Só os violentos alcançarão a vida eterna. Já ouviram essa palavra, essa frase na Bíblia? O que é o violento aí, padre? Pelo amor de Deus, o que é violento? Violentos são aqueles que são maturados no Espírito. Não queria que aquilo acontecesse, veio e fala, eu aceito. Eu não tiro essa cruz de mim não. Não precisa tirar não. Eu quero ficar aqui. Por quê? Porque eu quero te dar a verdadeira glória é nesta hora, no teu espírito. Com teu espírito eu celebrarei a vida. Não é mais você que vai viver ali, é o Espírito de Deus que vai te dar o equilíbrio de enterrar um filho e não perder a fé. Porque se fosse você, se acontecer de você usar os teus sentimentos na hora que perder um filho, enterrar ele, você enlouquece. Você é pó, é nada, o nada enlouquece. Se arrancasse um marido teu, se você pegar ele na cama com uma outra mulher, desculpa falando assim, eu tenho que falar a verdade. Você é casado com ele na igreja? É. Tem filhos com ele, tem um monte de filho com ele. Só que um dia eu peguei meu marido no flagra. Você vai perdoar o teu marido? Estou falando você com o teu sentimento. Pode falar a verdade, não brinca não. Fala, vai, pode falar, nunca. Vai ficar aqui e aqui, ó. Toda vez que eu olhar para uma mulher que lembra aquela que eu vi na cama, eu vou brigar com meu marido. E ele já pediu perdão. Eu quero que ele pegue o seu perdão. Fala a verdade, se a gente não dá, a gente não consegue pegar uma pessoa no flagra com teu marido. Pelo amor de Deus, eu não confio nunca mais nesse traste aí. Pode vir pintado de santo, pode querer morar do lado do padre lá. Eu não acredito em nada nessas conversas mole aí. Realmente você está certa. Por isso que Jesus disse, imolação, eu lhe darei o meu espírito. É o espírito que perdoa, não você. Quem é que faz você aceitar uma doença longa e um tempo longo
financeiramente ruim? O espírito. Porque se você usar você se revolta, você rouba, você se droga, você se prostitui. Ah, eu sou heterossexual. Opa, legal. Não, eu sou homossexual. Ok, legal. E aí? No Espírito Santo, atenção aqui. No Espírito Santo, no Espírito de Cristo, existe o homossexual e o heterossexual, sim ou não? Não sou mais eu. Quem é? É Cristo que está vivendo em mim agora. Pois então agora, qual é os violentos? Eu não vou ceder o que me dá vontade na carne. Eu quero fazer aquilo que o meu Senhor, aquele que é Deus, Jesus, colocou dentro de mim agora. Então veja, essa é a nossa luta. Qual é a luta então, Inês? A luta diária. Não eu, tu, Senhor. Perdão, Jesus. Cura-me, Jesus. Tem piedade de mim, porque eu recebi o teu batismo, mas eu ando como um velho Adão, cheio de mim. O meu pai morreu cedo. Por que, Deus? Por quê? Não, por que não, Senhor? Eu não entendo, mas no teu espírito eu suporto, eu aguento. Dai-me força, Senhor. Ei, você está glorificando a Deus. Olha o colar da imolação aí, ó. Você está entendendo o que é o Pentecostes? Está entendendo? Hein, mãe? Às vezes eu só queria que as coisas fossem do jeitinho que você sonhou lá, até chorou perto de mim lá. Lembra? É um colar de imolação. Mas passe em pé, mãe. Em pé. Não baixa a guarda não. Senão você vai cair em depressão. Cai em depressão, mãe. Sempre falo isso para minha mãe. Mãe, em pé. O que é em pé? Agora chegou a hora da senhora glorificar a Deus. Chegou. A senhora está passando por isso. Eu estou passando por os meus. A senhora está passando, a senhora vai ter que mostrar um dia essas marcas todinha, completa, para que plenamente a senhora fique cheia do Espírito Santo. Então aguenta firme. Não fala assim tristinha, não. Sim, olha, o que está acontecendo, eu não estou bem. Não, levanta a tua cabeça. Você sabe que eu gosto muito daquela música, né? Você sabe aquela música, não há, né? Essa música, não há, é uma música que eu quero encerrar cantando ela junto com vocês, meus irmãos, que é fraquinho que nem o padre, que entra em crise, porque quando a gente vai ver, quando eu vou ver, não foi o Espírito Santo que me ungiu como padre naquela hora, fui eu mesmo. E eu levei a fama. Oh, que padre bom. Padre, você é o melhor padre do mundo. Obrigado. Então eu começo a fazer tudo por mim, para que vocês me amem. Esse não é o padre de Jesus. Esse é o padre que eu fiz, porque eu não deixo o Espírito Santo agir em mim. Vocês estão entendendo? Escuta, presta atenção nessa música, na letra dela. Se gostar da musicalidade, ótimo. Se não gostar, escute a letra. Não há. Não há. Presta atenção na letra. Não há mal que me possa vencer. Significa que o mal vem. Não há. A imolação vem. Não há. Não há mal que me possa vencer. Deus é maior. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande. Quem Ele é? Supremo Deus. Deus é maior. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo. Não há. Reza com o padre, vai lá.
Não há. Pense no que vem chegando na tua vida. Não há mal que me possa vencer. Eu lhe dei o meu espírito. Vai lá de novo. Não há. Eu recebi o espírito da imolação e da ressurreição Que me possa vencer. Deus é maior. Vai. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Deus é maior. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande. Olha lá. Dois exemplos de imolação. Dois exemplos, vai lá. Nem a doença, Nem a depressão poderá superar o amor. O amor é o Espírito Santo, hein? Vale, ensinou, vale. Nem a doença, Nem a doença, nem a depressão nem a depressão poderá superar superar o Espírito amor de Deus. Deus é maior. Deus é maior. que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Deus é maior. Que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo. Existem muitas pessoas que eu não gosto, e você também não gosta. E por incrível que pareça, aonde eu vou, eu sempre encontro alguém que eu não gosto. Quem é esse alguém que você não gosta? É o próximo. É aquele que Jesus derrama o Pentecostes também por ele. Mas eu não gosto. É ruim. Aqui você tem essa experiência de pessoas que você sabe é ruim, é falsa, é perigosa. Vamos rezar sobre isso agora. Não há. Vai lá. Não há. Não há mal que me possa vencer. Às vezes é a pessoa que te traiu. Vai lá. Não há. Vem Espírito Santo. Não há mal. Por quê? Me possa vencer. Por que, igreja? Levanta o braço, diga: Deus é maior. Deus é maior. Deus é grande, supremo Deus é maior. Deus é maior. Maior do que tudo. Tudo acontece. Deus é grande. Vamos orando em línguas. Solta a oração. Vai lá. Levanta teus braços. É maior do que o falecimento. É maior que o falecimento do teu marido, infância. Do que a saudade do seu esposo ou mãe. É maior do que a dor de um filho que se perdeu. É maior do que esta doença que chegou. É maior do que a paralisia nas minhas pernas. Deus é maior do que a traição do meu colega. Sim, é o Espírito dele. É maior do que eu. Eu não sou capaz. Caia a soberba da minha história humana. Caia o velho Adão. Caia o velho Adão. Meus sentimentos. Vem Espírito Santo. Cura-me. Liberta-me, ó Deus. Porque não há nada maior do
que o teu poder. Não tem como dar glórias a Deus se não for no Espírito. Se for pela minha carne, eu não posso dar glórias a Deus. Por isso, vem Espírito Santo, cura-me. Ó Maria concebida sem o pecado, intercede por nós, Mãe, para que nós deixemos o Espírito de Jesus conduzir o meu hoje. Ora lá, candara lá, basura lá, banheira lá, vai. Ora, candara lá, vai pedindo, Senhor, cura-me, cura eu de mim mesmo. Ora lá, xira lá, banheira lá, bacana lá, não há mal. Vai lá, forte, para terminar. Não há. Canta, igreja, canta. Não há. O quê? Toma posse dessa verdade. Não há. Não há. Eu creio, Senhor, eu creio. Não Fica comigo, Jesus. Não há mal. Levanta, homem. Levanta, meu irmão. Levanta, minha irmã. Maior. O quê? Tudo que me acontece. Recomeça hoje uma nova vida. Uma nova vida. Hoje. Que tudo que me acontece, Deus é grande, Supremo Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Veja, irmãos, como a palavra de Deus, ela é espírito puro, porque Ele está mexendo com muitos de nós aqui dentro agora. A palavra, hein? E Deus usou a boca do sacerdote, miserável que eu sou, para trazer essa espada que é a palavra dele dentro de mim. E essa palavra, ela cura, ela liberta você. Obrigado, Senhor, porque eu precisava do teu espírito animador. E o Senhor está animando você agora no espírito a recomeçar. Mas quem é que vai recomeçar agora? É o Espírito Santo. Vida nova, dia novo, homem novo, mulher nova, no Espírito, não em você. Senão seria desculpa, seria psicologia, seria um tratamento psicológico. Oh, pega os teus sentimentos, vamos recomeçar. Nada disso. O Espírito Santo recomeça em você agora. Eu não sei o que você vem passando não, viu, meu irmão? Talvez aqui os médicos tenham dito para você: nós vamos até onde a medicina possa ir, viu? E você precisa agora não pedir a Deus a cura física. O que você precisa pedir nessa hora? Dai-me o teu Espírito, Senhor. Com o teu Espírito eu te glorificarei com esta doença, sendo curado ou não sendo curado. Vem, Espírito Santo, eu quero começar a nascer hoje. Hoje é o meu nascimento. Hoje, domingo, dia do meu Senhor, eu começo agora no Espírito. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vamos pedir. Vem, Espírito Santo. Vai pedindo Ele. Eu quero começar de novo. Eu quero começar com o teu fogo, com o calor que vem do teu Espírito. Eu não quero ir mais sozinho. Sozinho não. Sozinho eu não vou mais. Hoje eu não vou mais sozinho. Eu vou no teu Espírito, Senhor. Vem, Espírito Santo. Entra dentro de mim.
Eu quero nascer de novo. Eu quero nascer de novo. De novo. No Espírito. No Espírito. Olha lá, irmãos. Esse é o ofertório que nós estamos entregando agora diante da mesa santa. Vem, Espírito Santo. Eu quero nascer de novo. Por isso vem. Vem, Espírito Santo. Vem. Vamos lá, no nascer de novo. Vamos lá? Em verdade eu te digo, quem não nascer de novo, O que? não poderá ver O que? o reino de Deus. Lembra da imolação. Lembra da imolação. Em verdade eu te digo, Eu não lhe prometo quem não nascer tirá-lo de da cruz, novo, mas estarei contigo. e E tu me testemunharás. não entrará. Levanta o braço, vai lá. Por isso vem, vem Espírito Santo, vem. Olha ele aí, ó. O vento sopra onde quer. Olha que coisa linda. É assim que tem que ser a vida. Vai lá. O vento sopra. Eu não esperava isso, Senhor, mas o Espírito me conduziu lá. Mas não sabe de onde vem pra onde vai. Assim acontece. Assim acontece com aquele que Vai lá, nasceu levanta do teu braço, Espírito. Igreja Católica, vai lá. Assim acontece. Assim acontece com Vai lá, aquele que vai nasceu chamando do ele. Espírito. Vem, Espírito Santo, cura-me. Vai lá. Por isso vem, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Ora lá, tira lá, banheira lá, cândera lá, barraca. Sim, Senhor, eu quero nascer de novo. Agora, vem, leva-me, conduza-me, Espírito Santo de Jesus, dai-me o alento, Senhor. Quando nos falta palavras, o Espírito ora em você. Vem Espírito Santo, vem Espírito Santo, vem Espírito Santo. Meu irmão, minha irmã, Jesus falou: se acreditares na minha palavra, João 14:12, farás coisas maiores do que eu fiz. Glória a Deus, Senhor, eu creio, Senhor, Meu irmão, minha irmã, eu creio, Jesus, eu entendi. troca Jesus. essas coisas maiores do que eu fiz por associação. Que você associe aquilo que o Espírito te dá. Que você associe aquilo que o Espírito Santo coloca em você agora. Obrigado, Jesus. Por isso eu falo para você agora, coloca a tua mão na tua cabeça. Eu clamo sobre você agora a força do Espírito Santo. A força do Espírito Santo. Não aquela que você recebeu no seu batismo, que essas já estão infusos em você. Mas a força do Espírito Santo do dom carismático. Que desça sobre você agora. O dom carismático do Espírito Santo agora sobre você. Para você conduzir a tua vida, para você conduzir a tua família, para você conduzir a tua casa, para você conduzir o teu matrimônio, para você conduzir tudo aquilo que Deus te abençoou e Deus te concedeu, né? No dia de hoje, que os dons do Espírito desçam sobre você agora. Com esse Espírito glorificarás o meu nome. Isso é a palavra de ciência de Deus hoje.
hoje. Só assim glorificarás com o tempo da imolação. Obrigado, Maria, mãe e esposa do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Professemos então nesta fé, em tudo que nós estamos oferecendo a Deus. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Isso, irmão, podemos assentar. Entrega este sacrifício a Deus. Dizimistas, por favor, depositem os seus envelopes no momento do ofertório.